Amém. Então, amados, não precisa de mais notícias, não precisa de coisas que você às vezes está esperando. Estou esperando uma boa notícia, pastor. Eu quero uma boa notícia. Como é que eu vou servir a Deus com tudo que acontece comigo? São mais notícias. Mas eu quero contar a história para você sobre 2 discípulos a caminho de Emaús, né? Uma cidade que tinha um município que tinha depois dos 10 quilômetros de Jerusalém. Esses 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém porque Jesus foi crucificado. E aí começou um comentário, mas como é que pode, né? Jesus vinha para salvar, fez tantos milagres, como é que foram crucificar? E os 2 estão batendo aquele papo, de repente eles estão conversando, puxa vida, vamos embora, vamos sair de Jerusalém, vamos para outro lugar, porque aqui só tem tristeza, e depois de uma notícia horrorosa dessa, vamos sair daqui, não quero mais saber de nada não. Eu estava lá, e de repente entrou um homem no meio daqueles 2 ali, e começou a falar, mas o que vocês estão reclamando? Não, mas mataram Jesus, crucificaram, você não sabia dessa notícia? E esse homem que entrou no meio falou assim, não, como é que pode? Você é o único que não sabe, então, que mataram Jesus, o Nazareno, o Salvador, aquele que veio para redimir Israel, aquele falou tanta coisa, e o homem que estava no meio falou assim, é mesmo, tal, mas falaram que viram que ele ia ressuscitar, não sei o quê, mas vocês não acreditam que ele ressuscitou? Aí o homem do meio começou a falar, vocês não acreditam que os profetas, desde Moisés, desde Isaías, Jeremias, Oséias, todos eles profetizaram que ele ia ressuscitar, ele era o Messias, e começou a dar uma aula para aqueles 2 ali. E os 2 ali ficou ouvindo, e não sabia do que se tratava, enfim, ou seja, não estava entendendo o que estava acontecendo. E de repente, amados, ele chega e começa a sentir o coração queimar. E de repente ele começa a sentir o coração queimar, e de repente eles entram numa taberna lá e começa a partir o pão, e esse homem do meio começa a partir o pão e dar graças e entregar para ele. E eles abriram os olhos e viram que era Jesus. Amados, eu quero dizer uma notícia para você, olha só, pensa bem. Eles estavam com má notícia, mas quando eles viram Jesus, mudou de semblante e voltaram para falar com os discípulos, e voltaram para Jerusalém, deixaram a cidade para onde iam e voltaram, porque, amados, às vezes as más notícias que vêm para você é para despertar em você que Jesus está vivo, ressurreto, e bate a porta do teu coração para dizer, levanta e anda, dispõe-te, resplandece a glória de Deus, porque ele está vivo. Não se leve, não se conduza por mais notícias. Amado, não é só os discípulos de Emaús, não, amados. Tem um texto na Bíblia que eu queria ler com vocês, em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Dá glória a Deus primeiro, porque, amado, dando glória a Deus, povo que glorifica o diabo não fica. O diabo bate a retirada. Povo que glorifica o diabo não fica, ele desaparece, né? Se Jesus aparece em você, o diabo desaparece de você. É isso que Deus faz comigo. Amado, se vem história ruim, você é aquele que transforma a maldição em bênção. Dá glória a Deus, Jesus, que bom. Então, é desse jeito que Deus faz, é desse jeito que Deus quer que você aprenda, que você entenda. Não é notícia ruim que vai te conduzir para a tristeza, é notícia ruim vai te dizer, vem coisa boa por aí. Dá glória a Deus e louva esse Deus maravilhoso, mas é desse jeito. Se você não está ruim, tem hora que dá uma tristeza, assim, mas você pensa assim, não, Jesus ressuscitou. É a morte que trouxe a vida. Então, meu amigo, vai mudar essa situação e começa a mudar com as suas palavras, com a sua palavra de profecia, de dizer que vale a pena, que não se entrega às más notícias, mano. Olha só, não é só uma... Você lembra de Moisés? Moisés estava todo feliz. Eu estava lá no meio deles, lá, cantando. Vamos embora, vamos sair do Egito e olha a praga, 10 pragas, acabou com o faraó. Essa música que eu estou inventando aqui, mas eles estavam todos felizes saindo do Egito, todo mundo aí, saíram com ouro, prata, dinheiro, gado, com tudo que tinha direito.
Faraó deixou ele sair com tudo, porque ficou com medo, perdeu até aquele que era, como é que se diz, o primogênito do faraó morreu, então eles ficaram, estavam tristes lá, mas o povo são felizes. Mas de repente, chegou uma hora que eles viram o Mar Vermelho para frente. E os egípcios voltaram para atacar eles. A tristeza. A notícia ruim. O Egito está vindo aí atrás. Está vindo com o exército todo. E eles não tinham sepultura para matar a gente lá no Egito, para enterrar a gente aqui no Mar Vermelho. Olha só o que eles pensaram. Deixa eu falar outra coisa, Márcio. Enfim, aí eles pensaram nisso. O que aconteceu, mano? Foi um milagre que Deus fez. Abriu o Mar Vermelho para o povo passar em pé seco. E depois que eles passaram em pé seco, o exército foi atrás para tentar pegar eles, se atolaram ali naquele lamaçal ali, e ficaram, e o mar se fechou e engoliu todo o exército do faraó, todo o exército do Egito. Então a notícia ruim, ela vem de repente, a maldição é a bênção, mano. Não acredita? Não acredita na notícia ruim, não acredite, não acredite. Acredite no Senhor. Acredite. Tem um louvor assim que eu não estou lembrando aquilo. Acredite. E olha só, outra que veio aqui na minha mente aqui, que é interessante, mas a coisa, ela é de uma forma, de repente, a arca de Noé. E o povo começou a querer invadir a arca. Deus foi lá e fechou a porta. E o barco foi embora. É tantas notícias ruins, às vezes, que a gente ouve, mas todas elas na Bíblia foram traduzidas por vitórias. A morte gerou ressurreição. Agora eu quero ler um texto aqui para você também, que é um exemplo para vocês. Olha só. Atos capítulo 28. Eu vou ler apenas um versículo. Quando, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, né? Fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, né, de Paulo, do apóstolo Paulo, disseram, esse aí, certamente, este homem é assassino e bandido, safado sem vergonha. Porque, salvo do mar, a justiça não deixou ele viver. Todo mundo ficou assim, meu Deus. Aí a notícia, o que é a notícia corre? Rapaz, olha lá, a cobra mordeu Paulo. Meu Deus, ele foi salvo do navio. Meu Deus do céu, esse cara é bandido mesmo, assassino. A notícia começou a correr, pode levar o celular, tá, Ana? Aí o que acontece? As coisas ficaram assim meio que, puxa, o homem ser salvo lá do mar e de repente. Mas, amados, o que causou esta víbora? Pensa bem. Escuta bem o que causou esta víbora. Essa cobra. Essa cobra fez uma coisa tremenda, amados. Ele mudou uma situação em que ele abriu a porta para que Paulo pudesse falar de Jesus. Por quê? Porque essa maldição, a serpente, a cobra, Satanás, quando tenta contra você, quando tenta contra mim, tem o Tiago capítulo 4, versículo 4, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele, vai capinar fora, vai sair fora. É o que eu estou falando. O povo que glorifica o diabo não fica. Então, amados, quando mordeu a cobra, aí falou, ele vai morrer, vai deitar ali. Aí disseram assim, ele vai cair morto. Né? Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar e cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, todo mundo esperando a morte de Paulo, porque a cobra mordeu ele, ele vai morrer. De esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Começaram a dizer que Paulo era um Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Aí pessoas, quando as coisas vêm contra você, uma notícia ruim, eu cheguei em casa e tal, sabe que logo depois Deus vai transformar essa maldição em bênção.
Ah, pastor, comigo está demorando. Não está não, não está não. Você começa a crer antes de ver. Como assim, pastor? Mas eu não estou vendo. Amados, a glória, para você ver a glória de Deus, não precisa ver. Quem crê é que verá a glória de Deus. Paulo não ligou não. Sacudiu a cobra, jogou. Eu estava lá, aí eu peguei, dei um chute na cobra, a cobra voou longe. Aí, irmãos, o que ele quer dizer com você, para mim, para você? Que essa maldição, essa coisa que vem para tentar te jogar para baixo, o diabo que tentou te morder, tentou te colocar veneno, amados, mais vale o sangue de Jesus do que qualquer veneno deste mundo. É por isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, amado. Mais notícias é só para o mundo. Para a gente, é transformada em bênção de Deus. Então, nós temos que ver, amados. Hoje eu fui numa médica, né? E, graças a Deus, eu estou lutando. Está demorando, pastor? Não está no tempo certo. Está no tempo de Deus. É Deus que vai fazer a obra. É Deus que vai fazendo a obra na minha vida. E serve de testemunho para você. Não tem veneno, não tem doença, não tem nada que pode abalar aquilo que está dentro de você. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31, né? Ele não poupou o seu próprio Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E todas as coisas Ele pode te conceder. Se Ele fez isso com o Filho dele, esse Deus pode fazer muitas coisas por você. Porque Ele te chamou não só para ser vencedor de batalhas, não. Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Mais que vencedor é aquele que crê naquilo que não vê. É a fé. A fé é a convicção daquilo que não vejo, mas que eu creio que vai acontecer. É o firme fundamento de cada homem e mulher de Deus. Que Deus fique com essa palavra no teu coração, amados. Eu não sei que você chegou cansado, está triste, teve uma má notícia. E não, se eu procurar mais, tem um monte de má notícia. Teve uma notícia que eu posso te dar fresquinha. Não é fresquinha não, está na Bíblia. Pedro foi preso. Prenderam Pedro, e agora? Como é que vai ficar o evangelho? Vai ser distribuído. Pedro foi preso. De repente, Pedro recebe um anjo na cadeia, chega lá, tira as correntes de Pedro, abre as portas, sai pela porta da frente, e está o povo lá da igreja orando. De repente ele bate na porta, o pessoal, ué, o que vocês estão fazendo aí? Ué, um anjo do Senhor foi lá e me tirou de lá. Amados, a glória de Deus se manifesta no meio da serpente. Ele se manifesta nos momentos difíceis. Por quê? Porque é aí que você vê a glória de Deus. Amém? Que Jesus te abençoe. Eu podia ver outro mais aqui. Daqui a pouquinho eu sujo mais, eu vou continuar aqui. Tem muito mais coisas que Deus pode fazer, né? Prisões. Teve uma vez que Paulo foi espancado, jogado, e perguntaram, Paulo, meu Deus, deram ele para o morto. Paulo está morto. De repente ele levantou, pessoal, vamos embora, vamos continuar pregando. Ele não para, não. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que espada de dois. E olha que naquela época a espada era bem afiadinha. E eles lutavam com a espada. É mais cortante do que espada de dois gumes. Corta de um lado, corta de outro. Separa a alma de espinho. A alma de espinho separa. Medula, juntas e medula. Ela consegue fazer isso. E naquela época ninguém sabia disso. Porque naquela época não tinha raio-x, nem ressonância magnética. E como é que eles sabiam disso? A palavra de Deus é palavra de Deus. É mais do que qualquer médico, de qualquer ressonância. Ela entra no seu coração. Ela faz diferença na sua vida. Por isso que ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Amém? Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus envolva o seu coração. Ó, estamos chegando na hora das células. Eu vou começar a juntar o povo aí para poder fazer. E vamos abrir e vamos multiplicar. E vamos salvar muitas vidas. E vocês estão chamados nesse aí. Até em Brasília nós vamos fazer célula. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maria Helena abençoada. Deus abençoe vocês. Vou desligar agora. Fica na paz de Jesus, amados. Amo vocês. Em nome de Jesus.
A paz, queridos. Tchau, tchau.